Glória a Deus. Irmãos, abra suas Bíblias em Romanos capítulo 1. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, enquanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém? Irmãos, vamos falar só a primeira parte do 16 e a última do 17. Nós vamos falar só isso aqui, ó. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí depois a gente fala junto. Mas o justo viverá da fé. Amém? Vamos lá todos. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas o justo viverá da fé. Amém? Glória a Deus. Queridos, esse texto foi o texto básico, principalmente o versículo 17. Foi o texto básico para que acontecesse a reforma protestante. Então hoje eu quero falar sobre esse tema. A reforma protestante, ela aconteceu no ano de 1517. Então todo dia 31 de outubro, você lembre que não é dia das bruxas e nem é dia de Halloween. É dia de você celebrar a Cristo. É dia de você celebrar a Deus, porque Ele levantou homens intrépidos, homens corajosos, que foram contra os desmandos da igreja, que estava tomando um rumo totalmente diferente da palavra de Deus, e teve a coragem de dizer, não é assim que a Bíblia fala, mas é assim. Amém? Então nós vamos falar um pouco hoje dessa reforma protestante que aconteceu no ano de 1517, então nós estamos agora 31 de outubro, fez 505 anos de reforma protestante. Essa reforma aconteceu entre o século XVI, XIV e o século XVI. E recebeu esse nome, reforma protestante, porque os cristãos evangélicos passaram a ser chamados de protestante. Eu lembro quando eu era criança, a minha família toda católica, minha mãe falava, aquela família ali é toda protestante. Então minha mãe fazia uma cara que eu falava, vixe, protestante não presta, né? Eu não sei nem o que é protestante, mas pela cara de mãe esse povo não presta. E a palavra protestante é por causa do protesto, né? Porque eles se levantaram. Quando você protesta contra algo, é quando você se levanta com a verdade, você fala, eu me abstenho, eu não vou de acordo, não vou de encontro com essa ideia. Então é o que aconteceu no século XVI e é o que deve acontecer conosco hoje, irmãos. Hoje nós estamos precisando mais do que nunca de homens e mulheres que tenham coragem de se levantar e dizer esse princípio que a sociedade está impondo, não tem nada a ver com a minha ideologia, não tem nada a ver com a fé que eu professo. Então nós temos que ter essa coragem, esse peito, né? Então nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre isso. E a igreja medieval, né, a igreja católica romana, né, que o termo católico significa universal, né, que abrange todo mundo, porque a princípio a ideia que Cristo deixou não era que houvesse igreja A, igreja B, igreja C. Era para ser uma igreja só, uma igreja universal mesmo, uma igreja católica no sentido de ser universal. Então, como ela estava se afastando dos princípios do Evangelho, começou a se levantar pessoas na Inglaterra, né? Se levantou ali o Calvino, se levantou ali em Genebra John Hus, e se levantou na Alemanha Martinho Lutero. E por aí foi, né? Tem vários nomes que eu não vale a pena estar citando aqui, porque a história conta, né? Se você quiser conhecer mais, pode pegar um livro de história que você vai saber a história de todos esses homens. Embora o foco principal dessa reforma
ela tenha sido de cunho espiritual, ela abrangeu também toda a sociedade. Então ela abrangeu a política, ela abrangeu a área econômica, social, intelectual. Então, irmãos, nós temos que ver uma coisa, que esse negócio de dizer assim, ó, igreja e política tem que ser separado, a gente vê que isso é um laço também do inferno, porque a igreja e política andam junto. Igreja e política andam junto. Por que é que a igreja e a política tem que estar separado? Porque a igreja traz uma verdade. E o mundo não quer, rejeita essa verdade. E essa verdade, se essa verdade fosse pregada, fosse praticada dentro do sistema político, realmente o mundo seria diferente. É por isso que tem essa separação que não mistura política e religião. Mas a gente sabe que nós somos um ser político, né? Nós temos uma política. Dentro da sua casa você tem uma política. Na empresa que você trabalha tem uma política. Dentro da igreja tem uma política. E nós temos que estar atentos a seguir essa política, né? Então nós vamos ver que o início da igreja de Cristo, a igreja universal de Cristo, começou em Atos capítulo 2. Descida do Espírito Santo, 120 homens reunidos dentro do cenáculo. Jesus foi, mas antes de ele falou assim, olha, permaneçam ali dentro do cenáculo em Jerusalém, não saiam de lá, porque o Consolador virá, o Espírito Santo virá. E foi assim que aconteceu. A igreja se expandiu a partir de Atos 2, né? O Espírito Santo de Deus desceu sobre aqueles homens e a igreja começou a se espalhar. Então, com o crescimento da igreja veio também a perseguição. Toda vez que a igreja começa a crescer, ou quando a igreja começa a esfriar, Deus traz algo diferente para a igreja acordar. Então aqui os cristãos foram perseguidos de um modo cruel demais, como nós já conhecemos. Não vou falar com tantos detalhes, não vou me deter, porque nós já conhecemos. O Coliseu Romano foi preparado para isso. Outros lugares de tortura foram preparados para isso. Então foram 249 anos aproximadamente de perseguição à igreja. Mas quanto mais a igreja era perseguida, mais ela avançava, mais ela crescia. Porque ali Deus foi levantando, a semente foi plantada. Homens e mulheres valentes que não desistiam apesar da perseguição. Então essa perseguição durou do ano 64, foi quando Nero estava ali, mais ou menos, reinando ali como louco ali em Roma, tocando fogo em Roma, culpando os judeus, culpando os cristãos, e ela durou até 312 depois de Cristo. E aí quando foi em 313, o que aconteceu? Constantino, que foi um dos imperadores de Roma, ele teve uma visão, a história diz que ele teve uma visão e olhou para o céu e viu uma cruz, e aí era o símbolo do cristianismo, e ele falou que o Estado, a religião oficial do Estado seria agora o cristianismo. Então com isso mudou-se também a política e a religião de certa forma. Por quê? Por um lado foi bom essa mudança que Constantino fez. A gente sabe que foi um alívio que Deus deu para a igreja, como o pastor Davi falou ontem, o refrigério que Deus trouxe para a igreja, porque a igreja parou de ser perseguida. Porém, trouxe uma coisa ruim, porque a igreja ficou a igreja de portas largas. Ao mesmo tempo que foi a institucionalizada, que ela passou a caminhar junto com o Estado, começou a haver favores políticos, né? Favores políticos, quer dizer, a política deveria andar junto com a religião, mas começou a se distorcer. Os imperadores faziam favores para líderes de igreja também acatavam o que o Estado falava. Não é, por exemplo, uma igreja que anda junto com o Estado tem uma coisa ruim, porque o Estado vai chegar aqui e dizer, eu quero ver todos os seus sermões. Comigo, pastor Davi. Nós vamos ter que apresentar nossos sermões para eles e dizer, ó, isso aqui você tira do seu sermão, isso aqui você tira, isso aqui você tira. E ele filtra, ele deixa só o que ele quer que você pregue. Então, de certa forma, é bom a igreja se envolver mais com a área espiritual mesmo sabendo que deveria ser diferente. Então, ali, como nós vimos em Atos capítulo 11, que o pastor Davi pregou, pela primeira vez a igreja passou a ser chamada, os cristãos passou a ser chamado de cristãos, porque até então não era.
eles eram chamados a seita do caminho, né? Era chamado o pessoal que segue o caminho, que era quem seguia verdadeiramente a Jesus Cristo. E aí a igreja ficou de portas largas na época do Império. Por quê? Todo mundo dizia, agora eu sou cristão. Só que a pessoa levava o seu ídolo para dentro da igreja. Eu creio em Júpiter, então eu vou com a estatueta de Júpiter para dentro da igreja. Colocava lá no altar e aí dizia, meu Deus também cabe lá. Aí trazia outra, eu sou adorador de Ártemis. Então tá aqui, vou colocar Ártemis no altar. E por aí foi. Eu sou adorador de São Pedro. Né? Os apóstolos foram canonizados pela Igreja Católica, que também é um braço do cristianismo. E aí dizia, então eu vou levar a imagem de São Pedro para dentro da igreja e ele cabe lá também. E aí foi vindo essas coisas e a igreja ficou impura. Por que impura? Porque a igreja, ela já foi quebrando os 2 primeiros mandamentos. Porque o Senhor falou, não terás outros deuses diante de mim e não farás para ti imagem de escultura. Né? Então, a igreja já estava contaminada e a adoração que era só para Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ela se espalhou e foi as pessoas, cada um adorando o que queria. E virou o que nós chamamos de sincretismo religioso. O sincretismo é tentar fundir, juntar as religiões. Por isso, irmãos, eu não sou a favor de ecumenismo. Eu respeito todo mundo, mas eu já deixei bem claro. Vamos fazer um culto onde se junta fulano de tal, a religião tal. Vamos todo mundo se juntar porque Deus é um só? Eu não vou. Eu não sou a favor. Nós temos nossos lares para cultuar e nós temos lugares próprios para cultuar. Então, eu respeito. Não vou ficar criticando, cada um é responsável pela sua alma diante de Deus, mas nós temos o dever de praticar aquilo que a Bíblia nos ensina verdadeiramente, né? Além disso, né, a corrupção que houve dentro da igreja, como eu já falei, acabou deixando muitas pessoas insatisfeitas e as pessoas começaram a não gostar disso aí, e um fala, outro fala, e foi quando se levantou os reformadores, porque as pessoas dentro da igreja católica romana estavam falando o quê? Olha, você não precisa mais nem se arrepender dos seus pecados, na Idade Média. Você só precisa comprar a carta de indulgência. Você tendo essa carta, ela perdoa teu pecado e passa direto, nem precisa de arrependimento. E tem mais, o parente seu que morreu, ele está no purgatório. Se ele estiver lá no purgatório, você reza por ele, ora por ele, que ele sai. Então assim, o evangelho ficou muito fácil, né? A Bíblia fala que não tem purgatório. A Bíblia fala que é ou céu ou inferno, que a chance de se arrepender é agora. Morreu sem Cristo, vai para a eternidade sem Cristo. Morreu adorando Cristo, vai para a eternidade com Cristo. Amém? Então, isso começou a ficar uma coisa chata, porque era uma soma muito grande de dinheiro. E tinha pobres que não podiam comprar essa carta de indulgência. Então, quer dizer, todos os pobres iam para o inferno, porque não tinha como comprar o perdão do seu pecado. Então, era uma coisa muito estranha. Então, o que aconteceu? Martinho Lutero, indignado com isso, escreveu 95 teses. Que são teses? Proposições a serem discutidas. É uma verdade que você defende. Ele pegou de dentro da Bíblia, colocou na porta de uma catedral chamada Wittenberg, lá na Alemanha. Naquela época as pessoas não tinham debates na TV, era debate em praça pública. Então se você queria um assunto complexo para ser debatido, vamos para a praça, aí o povo se reunia, ia ver quem tinha razão. Então ele propôs, ele era um monge da Igreja Católica, e ele propôs à Igreja Católica um debate, falou assim, gente, eu não quero dividir a igreja, vamos reformular. Está errado isso, eu quero que vocês venham para a gente ver o que está errado, para a igreja entrar nos eixos. Mas os líderes católicos não quiseram, falou, nós não vamos e você vai ser excomungado. Então excomungar é amaldiçoar. Expulsou ele da Igreja Católica e falou que não ia para debate coisa nenhuma, que a igreja ia continuar do jeito que ela estava. Então essa é a verdadeira história da igreja cristã. E Martinho Lutero, ele ficou ousado teologicamente, ele começou a ficar
todo cheio do Espírito Santo, e Deus abriu sua mente quando ele leu esse versículo, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo vive da fé. Então ele falou, bom, se o justo vive da fé, para que é que eu vou ficar comprando indulgência, ensinando o povo a comprar indulgência? Por que é que eu vou adorar A, B, C? Por que é que eu vou seguir a tradição da igreja? Por que é que eu vou colocar os concílios papais como algo que eu devo seguir? O Papa vai ser autoridade tanto quanto a Bíblia. Então eles colocavam essa igualdade, né? Então, irmãos, realmente, honra para quem tem honra. Eu também não estou dizendo para você sair por aí jogando pedra nas pessoas, né? Se o Papa vem no Brasil, você, vou jogar pedra naquele herege. Não. Honra a quem tem honra. É um líder religioso, deixa ele se expressar. Só que nós sabemos que a nossa autoridade máxima é a Bíblia. Ok? Então a igreja deveria ter feito isso no princípio. Então, Martinho Lutero passou a ser perseguido e ameaçado de morte. Então ele não ficou mais em paz e ele começou a fugir e por aí foi. E ele foi traduzindo a Bíblia do hebraico e do grego para o alemão. Foi traduzindo a Bíblia para o alemão. Então, todos os reformadores tinham uma só defesa da fé. E aí, para unificar isso, eles escreveram o que nós chamamos os 5 solas, né? A palavra sola significa unicamente, somente. Então, os pilares da reforma protestante são os 5 solas. Então, quais são os solas? O primeiro, sola fide, somente pela fé que o Cristo tem que viver. Sola escritura, somente pela escritura. Nós não precisamos de outro livro, só a escritura. Sola gratia, somente pela graça. Soli deu glória, somente dai glória a Deus. Amém? Então, esses são os pilares da reforma protestante. E aí nós vamos ver aqui o que significa cada um deles. Por exemplo, somente pela fé, a justificação pela graça, somente por intermédio da fé. Ou seja, por causa de Cristo. A nossa justificação, a retidão de Cristo, ela foi imputada a nós. O que é imputada? Atribuída. Se Cristo foi reto e morreu na cruz, se eu creio nele, logo a retidão dele passou para mim. Então isso se chama justificação. Então nós nos tornamos justos. Não é que nós somos corretos de falar só a verdade. Nós nos tornamos justos por meio da fé. Amém? Por causa de Cristo Jesus. Lutero falou isso, olha, não é assim. Nós somos salvos pela fé. E aí Efésios 2, 8 e 9 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. A Bíblia que está falando isso, ok? Não por obras, para que ninguém se glorie. Mas aí, irmãos, alguém pode dizer assim, então eu não posso fazer boas obras? Pode. O cristão foi salvo para fazer boas obras, porque no versículo 10 está escrito, porque somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Amém? Então, somente Cristo, somente a fé em Cristo é que vai nos fazer caminhar. Segundo sola, somente a Escritura. Irmãos, nós não precisamos de outra palavra. Somente a palavra de Deus é suficiente para nós caminharmos. Então, a nossa salvação e o perdão do pecado é ensinado onde? Na Bíblia, né? É ensinado através da Bíblia. Então, nós não precisamos de nenhum livro paralelo. Somente a Bíblia. E aí aqui, irmãos, em 1 Coríntios 4, 6 fala, para que aprendam a não ir além do que está escrito, e vocês não venham se ensoberbecer. O apóstolo Paulo falando assim, olha, não venha colocar a fé em mim ou em qualquer outra pessoa. Vocês têm que ir só pelo que a Bíblia fala. Não vai além disso. Vai só pelo que a Bíblia está falando. 2 Timóteo 3, 16 e 17 fala, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e para instrução na justiça. Então a Bíblia tem tudo para nós, irmãos. Ela ensina, ela repreende quando nós estamos errados, ela nos corrige
e ela nos instrui. Para quê? Para que todo homem de Deus seja apto, plenamente preparado para quê? Para toda boa obra. Amém? Então, o segundo sola é esse: somente a Bíblia. O terceiro, somente Cristo. O único caminho que nos leva a Deus é Cristo. Olha aqui o que vai falar a palavra de Deus. Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos, capítulo 4, versículo 12. Evangelho de João 5:39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. 1 Timóteo 2:5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Amém? Somente Cristo, somente a graça. Independente do posicionamento teológico de cada um, a graça, irmãos, é um favor que Deus nos deu. Um favor é algo que eu não mereço. Hernandes Dias Lopes comparou a graça como um mendigo estendendo a mão para o rei para receber um presente. É um favor. Eu sou salvo porque Deus fez um favor por mim, não é porque eu mereço. Não depende de eu fazer boas obras. E quinto e último, somente dai glória a Deus, né? A salvação é realizada por Deus, ela é para a glória de Deus. Devemos glorificar somente a Deus e não a outro. E nós devemos estar embaixo dessa autoridade de Deus. Então, os reformadores acreditavam, né, assim como nós, que nenhum dos santos que foram canonizados pela Igreja Católica, ou nenhum outro santo, imagem que os gregos criaram, nenhuma delas deve ser adorada. Nós devemos adorar e dar honra e glória somente ao Senhor. E nós aprendemos isso, irmãos, dentro das Escrituras. Quando o apóstolo Pedro, ele foi evangelizar Cornélio, quando ele chegou, Cornélio se lançou nos pés dele e começou a adorá-lo. Pedro falou: ó, levanta, levanta, porque eu sou homem. Eu sou homem igual você. Dá glória somente a Deus. E aí em Atos também, capítulo 14, aconteceu a mesma coisa. O apóstolo Paulo, Barnabé, estava lá na cidade de Icônio, evangelizando as pessoas. De repente, um homem coxo dos pés, os pés estavam, né, não andava direito. Eles mandaram aquele homem se levantar, o homem ficou sarado. E a multidão correu para cima deles, falando: os homens, os deuses desceram para a terra, agora os deuses estão nos homens, os homens viraram Deus. E aí Paulo falou assim: ó, está errado. Rasgou as vestes dele, jogaram terra na cabeça e falou assim: está errado. Nós já viemos aqui para falar para vocês da glória somente a Deus. E vocês saírem dessa cegueira espiritual e vocês vêm agora glorificar a gente, querer dar glória para nós. É por isso, irmãos, que Pedro, o apóstolo Pedro, ele era um homem santo porque ele era separado, como eu e você, anunciava o evangelho, mas ele não está vivo e não faz milagre, não adianta pedir nada para ele. O apóstolo Paulo, que é chamado São Paulo, que traz o nome da nossa cidade aqui, ele não está vivo para você pedir graça para ele. Ele não está mais vivo. Ele está vivo sim, ele está no paraíso, esperando o julgamento final, para eles subirem de uma vez por todas, permanecer de uma vez por todas na glória com Cristo. Amém? Então você veja que os próprios apóstolos, eles não aceitavam a glória para eles. Por que é que nós vamos adorar outra pessoa que não seja Deus? Alguém pode dizer: ah, pastor, você está criticando a Igreja Católica? Não. Eu estou contando o que a história conta. Eu não estou aqui para jogar pedra em ninguém, até porque minha família é católica, na minha família são 3 cristãos evangélicos, o restante é católico. Respeito, mas nós não podemos deixar de contar a história da igreja. Essa é a verdade. E que Deus abra os olhos de muitos para que eles entendam que Jesus Cristo é a verdadeira religião. Porque o único que nos liga a Deus é Jesus Cristo, só Ele, ponto final. Nós costumamos dizer, ó, Jesus não é religião, mas hoje eu conserto essa frase aqui.
Jesus é a verdadeira religião. Porque a palavra religião significa religar. Religar o homem a Deus. E nós fomos religados por meio do único mediador que é Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, para concluir, quando nós olhamos aqui para esses fundamentos da reforma, nós devemos nos lembrar da luta desses homens. Nós devemos lembrar primeiramente do sangue de Cristo derramado na cruz. E esses homens vieram para defender a verdade. Muitos homens destes traduziram a Bíblia dentro de lugares escondidos, à luz de vela, e traduzindo. Nós temos essa Bíblia traduzida para a nossa língua portuguesa, porque homens e mulheres deram seu sangue para essa Bíblia ser traduzida. Amém? E aí quando nós olhamos para a reforma protestante, você deve lembrar, puxa vida, hoje é um dia importante para nós. E ensinar isso para os nossos filhos. Não andar se vestindo de bruxa, participando de festa de Halloween, que isso é coisa maldita, que traz maldição para os seus filhos. Nós temos que falar e não ter medo. Eu trabalho dentro de uma escola, a liderança da escola apoia essas festas, eu falo, eu não apoio. A palavra de Deus não apoia isso, Halloween não é cultura minha. E hoje é dia de anunciar o nome de Jesus, e não de comemorar o Dia das Bruxas. Amém? Então, amados, quando nós olhamos essa luta desses homens, para que a palavra de Deus seja pregada de uma forma simples, nós também devemos olhar para o nosso tempo. Porque a igreja reformada, ela precisa se reformar a cada dia. Porque, irmãos, nós estamos fugindo do propósito. Se você for olhar, tem igrejas aí que não está mais pregando salvação, não está pregando perdão de pecados, arrependimento. Não, só basta você estar dentro de uma igreja, nós vamos cantar. Os louvores, quase nenhum louvor fala em Jesus, em Cristo. A Mônica estava cantando uma aqui, e eu falei, quando a Mônica falou, só quero você. Aí ela falava, só quero Jesus. Eu falei, muito bem. O que é que custa essas letras dizer, só quero Jesus? Né? Tem muitas letras que você não sabe de quem está falando. Você fala, pastor, mas a gente sabe, você sabe que você conhece Bíblia, e quem não conhece? Então, irmão, se a gente for analisar, levar o pé da letra, para nós voltar a essa pureza, então muitas vezes a igreja vai fugindo do foco, acha bonita a batida da música, às vezes canta, não sabe nem o que é que está cantando, né? Tem uma música aqui que nós paramos de cantar, e tem outras que talvez a gente até pare de cantar, né? Tem músicas bonitas, irmão, tem músicas bonitas, mas não fala em Jesus, não fala quem é Deus, não fala no Espírito Santo, e nós estamos aqui para cultuar. Então nós precisamos reformar o nosso coração a cada dia, e que nós possamos continuar enaltecendo somente a Cristo, somente a Deus através de Jesus Cristo, porque tudo veio dele. Que nós possamos cantar como está escrito em Romanos 11, versículo 36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Amém, meus queridos. Então, quando você ouvir falar de reforma protestante, lá na sua escola, se é que ainda falam, que isso faz parte da história, você vai saber do que é que está falando. E você vai lembrar das bases que foram pregadas para você. Nós temos que viver somente pela fé, somente pela Bíblia, somente por Cristo, somente pela graça e da glória somente a Deus. Amém? Que Deus nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Amém?